Oi, pessoal, estamos aqui mais uma semana para a nossa live de revisão, aula de História com a professora Marcela, unidade 8, de referência aí para vocês nos estudos de vocês. Período imperial, tá? Roma, período imperial. Lembrando que é uma matéria, é um assunto que a gente vai continuar ainda na semana que vem. Ainda não demos conta de toda a unidade, mas vamos seguir, dar sequência a esse conteúdo na próxima semana, ok? Vamos lá? Bom, gente, já convido vocês, à medida que a gente for trabalhando essa revisão, trazendo elementos da nossa aula, que vocês possam ir representando isso no caderno de vocês, à medida em que eu for falando e a partir também da leitura do livro didático. Ou também, para quem preferir, os livros de atividade de vocês sempre trazem esses esquemas explicativos, esse resumo da matéria. Importante, primeiro, a leitura principal lá do seu livro e depois, de forma complementar, o livro de atividade, certo? Então, caprichem no desenho, já convido vocês, quem quiser, seguir a gente lá no Instagram, @assessoria de história, e vocês podem postar, compartilhar com os amigos de vocês esses desenhos, essas produções, marcando a gente, para que a gente possa ver a produção de vocês. Confesso para vocês que é algo que eu sinto muita falta, né, de poder ver as produções, de poder ver o rostinho de vocês. Então, agora a gente tem essa forma de contato pelo nosso Instagram, certo? @assessoria de história, não esqueçam. Voltando à matéria, gente, a gente trabalhou aspectos, né, da política e da sociedade, abordando o período imperial, né, que a gente teve início, a gente teve o começo desse período imperial com a figura de Oitavo Augusto, né, entre outros. É claro que na sequência a gente vai ter outros imperadores também, foram muito trabalhados e ficaram famosos aí na história, mas a minha preocupação não é que vocês decorem, né, essa sequência de imperadores, assim que a gente compreenda, pelo menos de início, nesse momento inicial do império que a gente está trabalhando hoje, o que aconteceu, quais foram as principais características. Então, eu poderia dizer para vocês que nesse período do governo, né, dessa figura histórica chamado Otávio Augusto, primeiro imperador, a gente teve diferentes obras, né, públicas, a construção de estradas, as pontes, os anfiteatros, assim como também as arenas, né, os aquedutos, lembrando que a função, né, para que servia os aquedutos, tinham por função o transporte de água, tá? Além disso, a gente também tem a distribuição de alimentos e a apresentação de espetáculos gratuitos, a chamada política do pão e circo. O que era essa política do pão e circo mesmo? Quem se lembra? Quem estudou? Quem leu lá no livro? Quem lembra da nossa aula? E eu lembro que na nossa aula a gente fez aquela comparação com o futebol. O que representa o futebol hoje? É uma forma, né, não deixa de ser uma forma de celebração, mas que muitas vezes, ao ir aos estádios, ao torcer, as pessoas até esquecem dos problemas sociais. É uma forma de entreter a população e esses problemas sociais não deixam de existir. Mas você tem, né, essa ideia de espetáculos gratuitos nesse contexto da Roma Antiga, tinha exatamente essa função de entreter a população para que as revoltas não eclodissem, né? Então, todas essas ações, desde esse aspecto das construções, né, das estradas, da infraestrutura que a gente chama hoje, né, dessa infraestrutura urbana, né, assim como a distribuição de alimentos que eu falei para vocês, tudo isso com certeza contribuiu para diminuir as ações, né, relativas à pobreza, ao desemprego e a essas revoltas ou conflitos sociais. Tá? E aí, é nesse contexto de apaziguamento que a gente chama, que a gente traz uma expressão para vocês, que é a chamada Pax Romana, o período de paz, né, de relativa estabilidade social. Ah, professora, então passou de um dia para o outro, deixou de existir problema? Claro que não, a gente sabe que as coisas não funcionam dessa forma. Mas sim, a gente pode dizer que houve um período de relativa tranquilidade, certo? Então, para o desenho de vocês, essa arte que eu gostaria que vocês fizessem, sempre baseado na pesquisa histórica, tá? É necessário que a gente leia, que a gente estude, que a gente contextualize tudo que a gente está dizendo,
para que o desenho nosso tenha realmente a coerência histórica, né? Que eu possa retratar na minha arte, que vocês escolherem aí fazer, algum aspecto, seja a representação da figura de Otávio Augusto, seja representar, né, os aquedutos, quem gosta aí da matemática, né, vocês podem fazer esses traçados, trazer esse aspecto arquitetônico para o desenho de vocês. Vocês podem fazer a representação aí da política do pão e circo. Quem lembra lá da luta dos gladiadores? Vocês estão lembrados? Tem filmes que retratam esse período. Também recomendo que vocês possam assistir na medida em que tiverem tempo, claro, mas sempre assistir com esse olhar de uma crítica histórica, de uma análise, né, de observar elementos que são da ficção e elementos que são dessa chamada história científica que a gente está estudando aqui, certo? Como eu também sempre falo, esse olhar da geografia nos ajuda, né? Os mapas, a leitura de mapa nos ajuda muito. A gente tem a informação que na época da República, né, os romanos iniciaram suas conquistas e ampliaram consideravelmente o seu território. Mas esse processo de expansão ele continua na época do Império. Foi justamente na época do Império que a gente tem várias regiões foram anexadas ou acrescidas, como o livro diz, acrescidas à administração romana, incluindo, por exemplo, a Mesopotâmia, que a gente já estudou aqui em outros momentos. Então, eu queria que vocês observassem esse processo de expansão territorial. Destaco aqui a importância do mar Mediterrâneo e quantas localidades, né, aqui cercada, banhadas, né, pelo Mediterrâneo, e o quanto, observem aqui a legenda comigo, ó, a extensão do Império Romano, territórios conquistados 200 anos antes de Cristo, territórios conquistados 100 anos antes de Cristo, e o processo de extensão do Império no princípio da era cristã. Então, a gente tem algumas demarcações cronológicas, ou seja, eu trago aqui o tempo, a data, né, um marco cronológico para compreender esse processo de mudança ou de transformação espacial, territorial. Isso só indica para mim que a história e a geografia sempre caminham juntos, certo? Tempo e espaço sempre, sempre, sempre conectados um ao outro. Então, observe como isso, de fato, mostra, né? Se eu conseguir olhar para esse mapa, bati o olho aqui, já observei que realmente há um processo intenso aqui de conquista, de crescimento desse território romano, certo? Bom, um resumo para vocês, né? A gente tem Europa, África e Ásia, foram continentes, né, nos quais os romanos conquistaram espaço, conquistaram território. A gente tem o chamado Mare Nostrum, né, que era, traduzindo, né, o chamado Nosso Mar. Né? O Nosso Mar, em português, era como os romanos chamavam o Mediterrâneo, pois haviam conquistado quase todos os territórios banhados por ele. Volto aqui na imagem anterior, por isso que eu falei. Destaque para o Mar Mediterrâneo. De fato, a gente vê várias localidades, e nessa época, gente, atenção, a gente ainda não fala em país, tá? País é um conceito que vai aparecer mais para frente, mas a gente pode chamar de localidades, só como forma aqui da gente se situar no espaço, beleza? Então, a gente tem essa importância aqui do mar Mediterrâneo e desses territórios aqui conquistados também. As províncias, né? O que eram as províncias? Eram forma, né? A forma como eram divididos os territórios do Império Romano. Ao todo, eram 46 províncias administradas por procuradores nomeados pelo imperador. Né? Então, nesses locais, os romanos construíram estruturas parecidas ou semelhantes àquelas que existiam na cidade. Né? Como eu já falei para vocês, as arenas, os anfiteatros, os fóruns, né, os aquedutos lá responsáveis pelo transporte de água e por aí vai. Então, evidentemente, não era idêntico, mas tinha uma certa semelhança com aquilo que existia no território romano, certo? E eu tinha deixado como atividade de casa vocês pesquisarem o que era esse chamado processo de romanização. Quem conseguiu pesquisar sobre isso? Romanização era uma forma de imposição da cultura romana.
tá? Era uma forma de impor essa cultura nessas regiões conquistadas, nas chamadas províncias, que eram, a gente acabou de ver, 46 províncias no total. E aí, gente, é muito importante que a gente pare para pensar, né, muito além de ser um fato histórico que eu estou apresentando para vocês, mas qual o significado desse fato histórico? Eu impor uma forma de ser, uma forma, esse aspecto de uma imposição cultural, o quanto que isso gera de... acaba sufocando, né, esses outros povos, essas outras identidades. Então, isso é um debate, né? A gente está trabalhando com a romanização, entendendo que, tá, ok, eu entendi que foi uma forma de impor a cultura, mas o que eu quero questionar com vocês é o que isso representa socialmente. É só a gente pensar no nosso dia a dia. Quando vocês visitam outras cidades, quem já teve a oportunidade de visitar outro país, a gente precisa sempre respeitar o local, a cultura do local que a gente está visitando. Assim como também merecemos, né, e precisamos ser respeitados pela nossa forma de falar, pelas nossas expressões, não é? Pelos nossos hábitos. Então, importante, tá? Mais para frente, quando vocês estiverem mais velhos, vocês vão estudar uma outra área de conhecimento chamada sociologia. A sociologia vai nos ajudar a enfrentar essas discussões, que também são discussões que a gente faz na aula de história, certo? Mas mais para frente vocês vão ter essa oportunidade. Bom, para caminhar para o nosso fechamento, eu trouxe aqui 2 atividades. Essa primeira eu escolhi apenas a letra A, não vou fazer as demais, mas quem quiser e puder, né, tiver aquele tempinho livre, dá uma olhada lá no seu livro de atividades que vocês podem explorar mais, tá? Então, nessa atividade, eu peço que vocês olhem atentamente essas 2 imagens. A primeira, do Coliseu Romano. A segunda, do aqueduto romano construído na França. Observem, ó. França, antiga Gália romana, né? A área de influência lá, dentro desse processo de expansão territorial que a gente comentou. E a pergunta, a questão, o que ela está pedindo? Qual era a finalidade de cada uma dessas obras? Eu vou deixar isso como tarefa para vocês. Pesquisem. Já falei em outro momento. Dica, ótima dica para vocês. Estudarem de uma forma mais lúdica, né? Brincando, pesquisando de uma forma mais tranquila. Façam a visita virtual ao Coliseu Romano. Tem disponível gratuitamente na internet. E por que a visita virtual é tão interessante? Porque a gente consegue dar zoom, a gente consegue observar detalhes, a gente consegue parar para pensar, nossa, mas isso é assim, né? Para que servia? Como é que funcionava? Lembrando que esses, né, são locais, né, o Coliseu recebe diariamente muitos e muitos e muitos turistas. Claro que não agora, nesse período que a gente está vivendo, de isolamento, mas é um dos pontos turísticos, talvez um dos mais visitados do mundo. Então, é legal a gente entender originalmente qual era a sua função, certo? Então, deixo como encaminhamento a atividade para casa e que vocês possam também ter essa oportunidade de fazer a visita virtual, beleza? Percebam que a gente já tem bastante caminhamentos, hein? Desenho no caderno de vocês, os resumos que vocês vão fazendo dos conteúdos, e agora essa dica aí da visita virtual para quem ainda não teve a oportunidade de fazer, ok? Para a gente fechar, uma questão objetiva. Essa imagem a gente trabalhou na nossa aula, ela é presente lá no Museu de Arte, e eu queria muito que vocês observassem a legenda de quando essa imagem foi produzida. Ela é do século XIX, 1872. Então, o século XIX retratando ou resgatando um período da antiguidade. Mas, enfim, o que está sendo trabalhado nessa imagem? Essa imagem está representando o sacrifício dos soldados vencedores aos deuses romanos. Ela retrata a política conhecida como pão e circo, acabamos de falar sobre isso, do governo romano. Ela retrata a ação dos povos bárbaros dentro das fronteiras do Império Romano. Ela retrata o treinamento militar dos soldados. Povos bárbaros, talvez alguns de vocês estranhem essa expressão, tá entre aspas, mas a gente vai estudar sobre isso mais para frente. Bárbaros era uma forma de identificação dos estrangeiros, aqueles que não pertenciam
ao Império, né, Romano, não pertenciam à Roma antiga, à Grécia antiga. Era uma forma de ver o outro, o diferente. E mais para frente a gente vai questionar um pouquinho essa expressão, entender quais são os problemas dela, tá? Mas por hora eu acho que essa resposta é fácil, né, gente? Letra B, a política do pão e circo. A gente tinha acabado de falar sobre isso e isso então aparece na nossa questão. Lembrando, pela imagem a gente já vê, olha, quanta gente aqui presente, né? Era um verdadeiro espetáculo, mas é preciso a gente olhar para essa imagem, observem bem as expressões, né? O que está acontecendo aqui, um está pisando em cima do outro, a gente compreender que isso fazia parte dessa cultura, mas sempre questionar, né? Pelos aspectos sociais envolvidos. Então, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.